Papo reto. Tricolor Editora Terra, o papo reto de hoje vai para esse projeto de jogador chamado Hudson, né? Mas vocês já estão sabendo o que aconteceu, né? Tô colocando aí ó, o Instagram dele, o Twitter dele, ele fez um tweet, né? Desrespeitando o Fluminense, citando clubes que jogou, querendo comparar títulos e torcida desses clubes, numa clara provocação ao Fluminense e uma tentativa de trazer os torcedores desse clube para zombar do Fluminense. O tiro saiu pela culatra, né? O Twitter dele, os adversários, nenhum dos adversários apareceram lá para defendê-lo, muito pelo contrário, alguns até de outros clubes, como esse Twitter que você está vendo aí, apareceu para esculhambá-lo, né? Porque o Hudson é um jogador que onde passou não deixou nenhum legado, é um jogador odiado praticamente em todos os clubes que passou, pelo seu pouco futebol e sua marra gigantesca que ele sempre teve, né? Não sei se por questão de se achar um galã esteticamente, mas futebol nunca teve e não deixou saudade onde passou, tá? Mas além dessa crítica ao senhor Hudson, eu tenho críticas a fazer também, que eu sempre fiz, né? Fico muito tranquilo para falar sobre isso aqui, de como é gerido o futebol do Fluminense, como eu posso dizer, pernóstica, chula, leviana e, como eu posso dizer, outro adjetivo que iria explicar melhor essa relação entre dirigentes do Fluminense e jogador. Enfim, uma relação nojenta que há entre diretoria do Fluminense e jogadores. Uma mamãezada do caralho que resulta nesse tipo de coisa aí. Não é de hoje que os jogadores desrespeitam a torcida do Fluminense e o clube. Não é de hoje. E essa atitude do Hudson, depois de ter saído do Fluminense, é só mais uma. Vale lembrar que quando o Hudson voltou pro Fluminense, aí eu não tô mentindo, tem aí ó, recorte de jornais, o seu Paulo Angione disse que tinha um compromisso com o jogador. Ou seja, que compromisso era esse? Mas tinha um compromisso. Tinha que renovar com o Hudson. Era obrigatório. Ele deu a palavra para o Hudson. E renovou o contrato que não tem nenhuma ligação com qualquer aspecto técnico. O que virou uma marca da atual gestão do Fluminense de contratar muitos jogadores, não todos, mas muitos, sem nenhum critério técnico. E o Hudson é um desses casos bizarros da gestão Mário Bittencourt e Paulo Angione, né? Então ele veio. Teve uma contusão, não jogou praticamente, uma contusão, diga-se de passagem, veio na hora certa, né? Devo muito ao gramado da Portuguesa da Ilha por tirar esse câncer, esse tumor do time do Fluminense e dar oportunidade para o André, que iria ser negociado, pasmem, com o Botafogo. O presidente do Botafogo já falou sobre isso. Depois CRB, mas aí como esse bosta se contundiu, aí o André teve oportunidade graças à contusão desse bosta conhecido como Hudson. Pois bem, o tal do Hudson sai do Fluminense, diz que muito agradecido, né, dívida eterna não, gratidão eterna, né? E aí ele processa o Fluminense. Ou seja, São Paulo, Angione e Mário Bittencourt, que sempre fizeram carinhos no Hudson, como fazem com outros jogadores do atual elenco, né? Sempre colocou esses caras no patamar do caralho lá em cima. Ele processou o Fluminense. E ontem, numa discussão com uma torcedora, ele disse que ele não se vangloriava de ter se arrependia de ter vestido a camisa do Fluminense. Para piorar a situação, hoje ele faz esse post no Twitter, que vocês estão revendo aí, dele dizendo, né, convocando torcedores do São Paulo, do Cruzeiro e do Santos, dando a entender que o Fluminense tem menos torcida e menos título que esses times. E como resposta, uma avalanche de porrada nele no Twitter dele, né? Para ele ver o tamanho do torcedor do Fluminense. Inclusive de rivais, né? Como eu já mostrei. E só para lembrar como que o Hudson é amado pelos clubes que ele passou, se liga nessa palavrinha aí que um São Paulino deu sobre ele. Hudson, de coração, pro meu bem, da minha saúde, por favor, e eu acho que de tantos São Paulinos também, pro bem do futebol e pro seu bem, larga a mão nessa história de bola, velho. Larga a mão. Vai fazer outra coisa, ó. Compra um táxi, abre um pet shop pra você. O que você acha? Monta uma padaria,
Porque você teve aumento, agora você ganhou dinheiro pra caramba já na carreira. Os caras tiveram a coragem de te dar aumento e renovaram o seu contrato. Mas isso é uma aberração do futebol. Você é uma vergonha pro futebol brasileiro. Isso é uma vergonha você vestir a camisa do São Paulo. Isso é uma vergonha, isso é uma aberração. Quantos comentários eu já fiz falando de você aqui? Você não acerta um passe, você não acerta um cruzamento, você marca mal, você é afobado, você é violento, você é ruim. Você é ruim de bola, Hudson, pelo amor de Deus. Quem falou que você é jogador de futebol? Se você é jogador de futebol, eu sou Paulo. Pois bem, vocês viram aí o que o São Paulino falou? Isso aí foi o São Paulino, que é um torcedor do São Paulo, canal de São Paulo, falou dele. Esse é o Hudson, segundo os torcedores de São Paulo Futebol Clube, né? Um jogador que deixou saudade no São Paulo Futebol Clube. Então o que eu posso dizer pro Hudson é o seguinte: você é um merda, um bosta, você não conhece a história do Fluminense, você não conhece a história do futebol brasileiro, você se tornou jogador de futebol, mas é completamente alienado, um gado, um desserviço para o futebol, e um desserviço, e um ser humano de caráter duvidoso, um cara desprovido de qualquer caráter, porque no mínimo você respeitaria uma instituição que te abrigou, que te deu salário sem você jogar, que te acoitou sem você merecer. Então você é um merda, um bosta, e não tem moral para falar do Fluminense, tá, seu Hudson? É isso. Mas você é um bosta, você não merece que eu me estenda muito falando sobre você, porque você é um bunda rachada. Agora, sobre a atual gestão do Fluminense, o que a gente vem falando há muito tempo, e aqui no canal a gente vem falando sobre isso, essa relação promíscua que há entre direção e jogadores. Essa passação de mão na cabeça para esses bosta quando ele diz respeito à torcida do Fluminense. A gente está cansado de ver desrespeito. Começou lá atrás, muitos e muitos desrespeitos. Seu William Bigode, por exemplo, é um dos caras que fizeram isso. Seu Luca, Felipe Melo, Manuel, uma série de jogadores. Gabriel Teixeira, jogador da base do Fluminense, que não teve um mínimo de respeito e consideração para o clube, que deu a ele a possibilidade de ele ser profissional. Até Xerém fazendo isso. Ou seja, uns caras que não têm compromisso com o clube. Os caras ganham o jogo e não dedicam a torcida. Dedicam ao interesse deles. Por isso eu respeito alguns caras como o Iago, que é tão criticado pela torcida, mas que tem respeito pelo torcedor. Fernando Diniz, que está sempre mencionando o torcedor. Técnico do Fluminense, um cara que merece todo o nosso aplauso. Tá? E agora tá aí o seu Hudson, seu bibelô, o seu Johnny, né? O seu garoto propaganda tá aí, ó. Olha o que ele fez. Olha o que ele falou do Fluminense. E eu quero também fazer uma outra crítica aos caras que se dizem ídolos do Fluminense. Ô Fred, eu tô esperando você ir lá no Twitter do Hudson, rebater o Hudson, em nome do Fluminense que você diz que ama, Fred. Tô esperando, tá? Não tô dizendo que você não vai fazer, não. Mas ele postou isso aí tem 3 horas. E até agora eu não vi você ir lá escrever nada pra ele. Cadê você, Fred? Tô te esperando ir lá. Entendeu? Então vocês que se dizem ídolo do Fluminense, vocês têm a obrigação moral de ir lá rebater esse corno, esse bosta. E eu tô querendo ver vocês lá. Sabe o que acontece, galera? Por que eu falo pra vocês que a torcida é soberana? Sempre eu digo que a torcida é soberana. É por conta disso aí. A torcida é soberana por isso. Porque na hora que um merda desse faz o que faz, quem defende o Fluminense não é dirigente, não é jogador, não é ídolo, é o torcedor. É a galera que tá lá em peso no Twitter lá, deixando inclusive diferenças políticas de lado. Porque infelizmente nós fomos acometidos nesses últimos dias pela política do país e muitos tricolores, lamentavelmente, se degladiando em Twitter. E hoje tá todo mundo unido. O Hudson conseguiu unir a torcida do Fluminense contra esse bosta que ele é. Mas o meu recado vai para essa gestão do Fluminense que gere o ser humano, que gere o grupo, passando mão em cabeça, com uma mãezada, dando mais moral para ele do que pra gente. Eles têm mais moral. O clube vive para esses caras. O clube não vive pro torcedor. É que nós somos escravos dessa paixão. Né? Nós nos fudemos para pagar a porra do programa de sócios. Nós nos fudemos para ir à porra do estádio. Para ver um merda desse e tantos outros merdas que passaram aí pelo Fluminense se achando no direito de bater boca com o torcedor. Então você que defendeu lá atrás o Felipe Melo, porque xingou ele tem direito de se defender, você que falou isso. Felipe Melo tá aí hoje, ó, não entrega porra nenhuma, vive de falar merda em rede social, de desrespeitar o torcedor do Fluminense, e vocês estão aí agora. O Hudson é mais um, que era tietado pro torcedor do Fluminense. Tá aí o que ele fez.
Então aprendam de uma vez. A torcida é soberana. O torcedor do Fluminense é soberano. Se você atentar contra a própria torcida, cara, vocês vão estar dando moral pra esses merdas. E vocês, dirigentes do Fluminense, né, essa relação promíscua de vocês tá resultando nessa enxurrada de desrespeito com o clube. Vocês são diretamente culpados. Por isso que na postagem desse vídeo eu coloquei um X em cima do seu Paulo Angione, que amava esse bosta. Dava a ele toda a guarita possível. Tá? E tá aí agora, seu Paulo Angione. Tá aí o seu garotinho aí, o seu garoto aí, o seu bibelô tá aí. Tá aí, ó, fazendo o que você tá vendo ele fazer. Tá? Tá aí o resultado de tudo isso aí. De toda a passação de mão na cabeça. De mamãezada com o Hudson. Tá aí o que ele fez. É mais um. Só mais um caso de desrespeito com a torcida e com o Fluminense. Só mais um caso. Tá? Então, é isso, galera. A gente precisa lutar contra isso. Tá? Porque na hora que o time perde, esses caras não ligam, cara. Ah, o cara fica chateado na hora que foi eliminado? Vou dizer uma coisa pra vocês. Ficam. Mas ficam, sabe por quê? Porque deixam de ganhar bônus. Porque quando eles ganham título, ganham conquistas importantes, eles ganham bônus. Eles ganham bônus por conquistas. Eles não estão tristes porque o Fluminense perdeu. Eles estão tristes porque eles deixaram de meter milhões no bolso. Agora, os otários aqui, as otárias aqui, é que ficam chateados. É que não conseguem dormir. É que passa uma semana de merda. É que briga com a família em casa por causa dessa porra. Entendeu? E esses caras não. Esses caras não estão putos porque o Fluminense perdeu. Eles estão putos porque deixaram de ganhar bônus. Porque deixaram de ganhar bicho de resultado de partida. É isso. O Hudson é apenas um cara idiota, burro, porque ele também é muito burro. Se ele pretende ser profissional ainda, continuar trabalhando no futebol, ele é um imbecil que expôs, né, na realidade, o que são os jogadores de futebol aqui no Brasil. Não sei como é que é lá fora, mas aqui no Brasil a maioria são desse jeito aí. Então vocês acordem. Parem de render homenagem para jogador. Parem com isso. Parem com isso. Tá? Parem com isso. Tá? O importante é o Fluminense. Ídolo, galera, ficou no passado. Ídolo hoje é muito difícil. Tá? Pode ter? Pode ter. Mas é raro. Thiago Silva é raro. Beleza? Então, inclusive Thiago Silva, escreve lá no Twitter do Hudson. Manda um recado para ele lá, por favor. Você não é apaixonado pelo Fluminense? Então é isso, galera. Na hora que o bicho pega, ó, somos nós que nos fudemos. Na hora que é pra defender o Fluminense, somos nós que defendemos. Na hora que é pra sofrer, somos nós que sofremos. Então, que isso sirva, né? Sirva de aprendizado pra nós. Não é pra dirigente. Esses dirigentes que estão no Fluminense, o Fluminense virou segundo ponto pra eles. O principal pra eles não é o Fluminense. O principal pra eles é a carreira política deles. Tá? O Fluminense ficou para um segundo plano. Agora, a gente que tem o Fluminense como primeiro plano, a gente precisa acordar. É isso aí. Saudações tricolores aí. E Hudson, aqui pra você, seu merda. Seu cuzão do caralho. Valeu.